Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à parte 2 do episódio 7 da primeira temporada do Nova Era. Então, se você caiu diretamente de paraquedas nesse episódio, eu aconselho a você assistir o episódio de ontem, que é a parte 1 do episódio 7. E hoje é a parte 2 e a parte final, né? Em relação ao episódio de número 7, que aconteceram muitas coisas, que a gente teve que desmiuçar muitas informações para que vocês pudessem entender todo o contexto que o jogo vai nos fornecer a partir de agora. Então, antes de mais nada, bora se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixa o like, que é muito importante, ajuda muito no engajamento. O comentário, o feedback de vocês em relação ao game também ajuda muito. E bora pegar o link, botar lá nos status do WhatsApp, que ajuda muito também no engajamento. E quanto mais pessoas virem, mais vocês deixam esse gordinho feliz, tá bom? Então, por favor, se inscrevam. Bom, dando continuidade em relação ao episódio de ontem, a parte 1 do episódio 7, a gente vai trazer o que agora? O depoimento maravilhoso do nosso elenco em relação a essa prova que a gente assistiu no episódio de ontem. Então, dando continuidade, vamos assistir o depoimento do nosso elenco em relação à prova e, na sequência, a gente vai ver a atualização do Horus e descobrir os 4 participantes que vão se enfrentar na órbita deste episódio. Só antes de eu mostrar para vocês o depoimento, eu gostaria muito de pedir a atenção de vocês num pequeno detalhe. Assistam com bastante atenção o depoimento do Diogo em relação à prova. Na verdade, preste atenção no depoimento de todos, mas um pouquinho mais em relação à fala dele. Vamos dar uma olhada. Então, sobre a prova, o ataque direto, eu gostei. Foi bem interessante a prova. Dá de vermos um pouco, ter uma noção de quem são os alvos na competição e tudo mais. É bem interessante o modo e a dinâmica dela. Eu gostei bastante e é isso. Eu tô passado, chocado. Nós tivemos um jogo chamado que? Ataque direto. E eu fui atacado durante 7 rodadas. Eliminei 6 concorrentes. Então foi uma prova muito boa para eu abrir o olho e ver como é que tá sendo as alianças e o jogo dos meus colegas aqui do Nova Era. Então, ó, meu olho ficou bem aberto. Sobre a prova ataque direto, é uma prova totalmente de estratégia, de alianças. Quando mandaram a explicação da prova, eu vi que eu precisava de alianças para conseguir chegar na final, porque uma prova na qual você depende das outras pessoas, não tem como você chegar sozinho na final da prova. Então, acredito que muita gente ficou chateada com isso, tipo, então de aliança, eu não sei o que. Na hora que você recebeu a explicação da prova, tava nítido, tava ali escrito que você precisava de ter pessoas do seu lado para conseguir chegar no final dessa prova. Então não adianta reclamar no outro grupo, porque, sabe, porque tava nítido, e na altura do game que está agora, não dá pra ficar remando sozinho. E isso o Douglas já vem pegando na cabeça de todo mundo. Você tem que ter aliança, você tem que ter estratégia. E eu acredito que eu tô sabendo usar bastante. Antes mesmo dele falar, eu já sou uma pessoa que joga com estratégias. Então eu tô sabendo usar bastante essas dicas. E eu acredito que muita gente tá remando e tá afundando porque só tá sabendo reclamar e não tá sabendo jogar. Entendeu? Mas a prova em si, eu gostei dela. Acredito que eu já conhecia boa parte do elenco, então isso me ajudou também onde eu cheguei nessa prova. Mas é isso, a prova, tudo luxo. E é isso, fiquem aí pra ver o ranking, como que foi. Sobre a prova ataque direto, era uma prova que eu esperava já para essa altura do campeonato. E é uma prova que eu, inclusive, preferia durante essa fase, porque querendo ou não, se fosse uma prova que viesse mais para frente, seria uma prova que iria ser muito mais difícil de executar, porque todo mundo é próximo, todo mundo é já conhecido, mas tem muita gente jogando, e jogando muito. Sinto em dizer até que ultrapassando os princípios, mas respeito, cada um faz a sua escolha. E eu acho que a prova veio justamente para isso, para mostrar mais uma vez que tem gente que está jogando, e jogando independente de coerência ou não, independente de amizade ou não, pensando só em si e pensando só em jogar. Não está errado, mas não é um jogo que eu faria, não é um ataque que eu faria nessa prova, e que eu sei que também iria vir diretamente para cima de mim, porque a pontuação no geral é um pouco mais baixa, então tá naquela situação de que vou afundar o coleguinha para mim conseguir subir, mesmo que esse coleguinha seja meu coleguinha ou meu amigo,
A gente já chegou nessa etapa, nesse nível do jogo. Então, não será muita surpresa os ataques, nem muito menos a gente já imagina quem serão os focos, justamente por ou estarem muito acima ou estarem muito abaixo. Então sabemos que a panelinha, o grupinho ou o meio termo do jogo vai atacar principalmente essas pessoas na intenção de se sobressair. Ai, gente, provas de estratégia de ataque direto, meu Deus, que tensão, aguenta coração. É uma prova que promete, na minha opinião, revelar as alianças, as principais alianças atuais do jogo. E se a gente sabe quais são as alianças que estão ao nosso lado ou contra a gente, ou que veem a gente com determinada indiferença, porque no momento não somos foco, é importante, principalmente nessa etapa do jogo. E eu acho que essa prova, que é uma prova em que a gente tem que atacar por votações, né? A gente dá 3 votos para um, 2 votos para outro, 1 voto para outro. O mais votado e os mais votados vão para um duelo em que um é eliminado, e assim vai até sobrar somente uma pessoa. Oh my God, o que vai dar nisso daí? Prova difícil, pra mim foi a mais difícil até agora, porque ia muito de estratégia, 100% estratégia e afinidade, claro. Se você tem uma afinidade, você é menos votado. Se você tem menos, vai muito do jogo. Tudo é levado ao jogo. E principalmente, essa foi uma prova que resgatou bem, tanto suas afinidades, quanto sua estratégia, quanto sua habilidade. Então, sobre o ataque direto, foi uma prova que eu gostei bastante. E dava ali pra você atacar, né, quem você queria que saísse nesse momento no jogo. Dava ali pra elencar os 3 jogadores que você queria que saísse nesse jogo. Seja por questão de estratégia, seja por afinidade, seja por qual motivo ou estratégia você usou. Mas dava ali pra você citar e tirar pontos das pessoas que vocês queriam que saísse ali. Vale ressaltar que essas pessoas que você queria que saísse da prova não são porque você não gosta delas, mas é coisa de jogo. Como o Douglas sempre fala, isso aqui é um jogo. Quem levar isso pro pessoal, para o além do jogo, não tem maturidade alguma. Na verdade, acho que ele não disse exatamente assim, mas eu entendo isso ainda, sabe? Todos aí tenham compreendido a essência do game, porque é só o game mesmo, não tem um porquê levar isso por real. Como qualquer outro game, apenas uma pessoa ganha, então um momento ou outro você vai atacar pessoas que você gosta. Então, é isso. O que foi essa prova? Foi maravilhosa. Porque eu joguei, entendi coisas. Vi gente jogando sujo. Brilhe meu olho. Eita, menino. Fala nada. Mas eu adorei minha participação. Fiquei em 4, tá bom. Tô feliz. Fui lerda, porque esqueci que era acumulativo, porque se eu tivesse esquecido, eu tinha feito outra jogada. Com relação à prova ataque direto, sem comentários para essa prova, não gostei. Enfim, pra mim ficou bem claro que existe uma panela, mesmo que por debaixo dos panos. Ou não posso afirmar que existe uma panela, mas eu sei que tem aliados ali. Uns 3 ou 4 que estão juntos, e eu sei que vão mirar em algumas pessoas na tentativa de subir os aliados para cima do ranking e baixar os que estão em cima lá embaixo. E totalmente legal essa jogada, tá, gente? Porque se eu puder, eu também vou fazer a mesma coisa. E em relação à prova, não gostei. Porque não gostei, gente. Não sei o que falar. Não gostei dessa prova, foi uma das provas que eu menos gostei. Vocês acabaram de assistir aí a prova de ataque direto. Foi uma prova muito importante para o desenvolvimento do jogo, para que comece a ficar mais claro para eles quem está jogando com quem. Afinal de contas, é um jogo onde criar estratégias e criar aliados é extremamente importante e necessário para que você consiga se manter na competição. É muito importante isso. Afinal de contas, um método de eliminação, ele
ele é um Survivor que depende dos próprios participantes, então é importante você criar teus aliados para que justamente você consiga se manter na competição e que teus aliados te ajudam a permanecer dentro do jogo. Então agora a gente vai atualizar essa planilha do ataque direto. A gente percebeu que algumas pessoas foram extremamente atacadas nessa prova, principalmente o Yuri, porque Yuri está no topo, está entre os primeiros colocados ali no ranking do Horus, então automaticamente acabaram mirando nele para que ele acabasse caindo um pouco, e conseguiram, afinal de contas, Yuri conseguiu apenas 10 pontos nessa prova. Isso não sei se vai colocar ele na órbita, mas pode prejudicar muito ele daqui pra frente. A Clarice, que infelizmente já tá lá na 9ª posição, acabou recebendo apenas 23 pontos nessa prova. Denis, que já tá liberando o Horus, né? Tá quase beirando a órbita. Está em 6º lugar, conseguiu 86 pontos. Diogo ficou com 69 pontos. Érica acabou ficando com 29 pontos. Felipe ficou com 75 pontos. Júnior acabou ficando com 16 pontos, e isso é muito perigoso pro Júnior, porque justamente o Denis, que tá abaixo dele, acabou ganhando a prova, ficando imunizado, então automaticamente o Júnior, corre grandes riscos de estar aí na órbita. Lucas, que é o último colocado, fez 56 pontos, isso é muito bom pro Lucas. Matheus fez 47 pontos, ficou na média, né? E a Maiana fez 54 pontos. Para ela também é maravilhoso, porque ela já foi para a órbita no episódio da semana passada, mas acabou ficando graças à desistência do Matt, né? Afinal, nenhum da galera que tava na órbita ali, Érica, Maiana, Clarice, Lucas, acabou sendo eliminado porque Matt acabou desistindo. Vamos ver. Eita atrás de eita. O Diogo, então, ainda permanece em primeiro lugar com 333 pontos. O Felipe agora ocupa a 2ª colocação com 261 pontos. Já Denis em 3º lugar com 224 pontos. Já Yuri acabou caindo, mas não tanto, acabou ficando em 4º lugar com 216 pontos. Já Matheus ficou em 5º com 211 pontos. Maiana ficou em 6º, conseguiu se salvar da órbita, ficou com 176 pontos. Já Júnior, infelizmente, não teve a mesma sorte, acabou caindo na órbita em 7º lugar com 167 pontos. A Érica em 8º com 155 pontos. Lucas em 9º com 134, e a Clarice acabou ficando ali na lanterninha com 110 pontos. Então, Júnior, Érica, Lucas e Clarice vão se enfrentar na órbita deste episódio, e um deles vai deixar a competição. Clarice, Érica, Júnior e Lucas vão se enfrentar nessa órbita, e um deles vai ser eliminado no episódio de hoje, até o final deste episódio. Eu também pedi para vocês perceberem e darem um pouquinho de atenção em relação ao depoimento do Diogo. E a gente percebe que ele, de fato, consegue ter uma visão muito ampla do jogo. Ele conseguiu entender muito bem a explicação. A explicação da prova, ela é explicada 2h30, 3 horas antes da prova de fato acontecer. Então eles têm tempo de pensar numa estratégia, tirar todas as dúvidas, ler e reler para que justamente eles possam entender explicitamente o que tá ali. Afinal de contas, é o meu que tá na reta, então é minha responsabilidade entender essa prova para que eu consiga ir bem. Se eu não entender a prova, como que eu vou bem numa prova que eu não entendi ou eu esqueci coisas em relação à prova? Então, eu acredito que nesses momentos, os detalhes da gente prestar atenção nas coisas, o detalhe da gente ler e reler quantas vezes for necessário, é o diferencial. Agora a gente vai para um momento muito importante do jogo, e justamente é um dos fatores que fez eu dividir esse episódio em 2 blocos, em 2 partes, pela extensão, e é necessário que vocês consigam entender. Agora vocês vão ver um momento dentro da competição que é muito importante, que é o Matt ainda está dentro do jogo,
E é um fator que leva ele a desistir, mas é uma situação que acaba acontecendo antes da desistência dele. E é importante vocês verem esse momento, porque a partir desse momento da saída do Matt, que acaba quebrando uma panela, mas lembrando que esse momento que vocês vão ver agora é o momento antes da prova do Horus. Então dá uma olhadinha e eu volto na sequência para a gente poder conversar. Bom, gente, para que vocês possam entender o contexto de toda a situação, de toda a narrativa que acabou sendo criada, que acabou se iniciando para a desistência do Matt e para que se iniciasse aí uma grande treta, uma grande discussão entre Matt, Maiana e Erika e de alguma forma ou de outra também o Diogo. A saída do Matt acabou originando muita coisa, mas a partir daqui, dessa mensagem que eu acabei mandando para eles via TM, via transmissão do WhatsApp, que acabou aí sendo o gatilho. Até no episódio de número 6, eu havia comentado com vocês a respeito disso, né? Havia falado que eu tinha mandado uma mensagem falando que eu ia inverter as provas. Então, aqui é o momento que eu mando para eles o cronograma, mando todos os desafios previstos até o final do reality, e também mando todas as provas previstas até o top 6, que é justamente a última prova antes da grande final, tá? E eu aviso a eles que a próxima prova seria a Flash, que seria a prova que vocês iriam assistir no episódio 7, e o ataque direto. E aqui no print eu aviso eles que essas duas provas vão sofrer alteração. Aqui no ataque direto vai-se no lugar do Flash e o Flash vem pro lugar do ataque direto. Eu só mostrei para eles que de acordo com o planejamento seria assim, só que por uma estratégia de jogo, para que o jogo tivesse desenvolvimento, teria esse ajuste, né? Essa troca. E eu avisei eles, né? Porém, resolvi trocar esses dois de ordem, então a próxima prova vai se chamar ataque direto. Isso eu mandei às 10h50. Isso antes do Matt de fato resolver desistir do jogo. Agora a gente vai pro privado do Matt, porque logo depois que eu mandei, ele me mandou uma mensagem e a gente vai ver essa mensagem agora. Bom, gente, a gente veio aqui agora pro privado do Matt, mostrando pra vocês, eu mandei via TM, mandei pra ele como eu mostrei pra vocês, e ele pegou e falou, só pra fazer eu e Diogo cair. Ai, ai. Se eu realmente quisesse isso, eu simplesmente colocaria a prova na sexta, ponto final, sem dar nenhuma justificativa pra vocês. Se eu tô mandando pra vocês o cronograma e o planejamento, porque essas provas já estavam no planejamento. E eu só tô alterando elas de lugar. Uma hora ou outra elas iam acontecer. E ele respondeu, mas depois de ontem, tá nítido que tu mudou pra favorecer a Erika e a Jeff, que é a Maiana, tá? Que estavam reclamando. E tu até mandou um áudio dizendo que era culpa deles de não terem tirado o meu e do Diogo. Lembra no episódio 6 que eu falei que ele entendeu o meu áudio como se eu quisesse dizer que era pra eles atacarem os dois? E olha que eu mandei. Então você não me conhece, porque eu sou DM, não é de hoje. Eu jamais baixo cabeça pra participante e jamais, em hipótese alguma, eu vou mudar alguma coisa por quem quer que seja. Não gostou, aperta o botão e sai do reality. Até parece que você não me conhece. E ele, só pra poder esclarecer esse áudio, na verdade, eu não falei pra ele apertar o botão e sair. Mas eu falei pra ele que eu não iria mudar nada pra agradar quem quer que seja. Se o participante não gostar, ele pega e sai do reality. E ele botou, fora que em reality de prova, isso de um interferir na pontuação do outro não é justo. Até porque não está sendo esforço próprio. Agora não adianta nada eu correr atrás, dar o meu melhor nas provas, porque sei que vou ir mal nos desafios. E eu botei, e quem está interferindo na pontuação de quem? E ele colocou, só para finalizar aqui, né? Agora não adianta nada eu correr atrás de dar o meu melhor nas provas, porque sei que vou ir mal nos desafios e vir os outros e tacarem no meu toba. Aí eu perguntei, e quem está interferindo na pontuação de quem? E ele botou, olha a Clarice, se fudeu por conta de uma prova onde um tirava do outro. Ela não foi pra órbita porque foi mal, mas sim porque todo mundo atacou ela.
Eu até falei sobre isso no meu vídeo. E é óbvio que quem está no topo vai se fuder. O Diogo tá super de boa porque ele tem pontos de sobra. O único que vai tomar no sou eu. Ainda mais por reclamações de quem se diz meu amigo. Tô puto. Só para poder esclarecer aqui essa questão de, como ele falou, de esforço próprio, que não é justo, eu acredito que o reality virtual em si, ele também é um entretenimento, até porque a gente está no YouTube. E a gente precisa gerar entretenimento, desenvolvimento para o jogo. Por isso que eu sempre falo para vocês da questão de narrativa. Porque a gente precisa criar uma narrativa. É como cada episódio fosse uma série que vocês estão assistindo. E cada participante também não deixa de ser um personagem no qual vocês vão acabar criando algum tipo de vínculo. Vocês vão acabar gostando pelos depoimentos, pela forma que a pessoa fala, por qualquer outra coisa que a pessoa possa vir a falar ou fazer em um determinado episódio. Isso pode fazer com que vocês acabem gostando daquela pessoa. Acabem criando uma empatia, um elo com aquela pessoa, mesmo sem conhecer ela pessoalmente. E isso é a narrativa do jogo, é o desenvolvimento que o jogo está criando. O reality é um reality onde a dinâmica dele é uma dinâmica de Survivor, que é uma dinâmica onde o próprio elenco vota entre si para poder salvar ou poder eliminar. Então, a partir do momento que eu tenho consciência que é um método de Survivor, que aquele grupo de pessoas que estão ali naquele grupo comigo, em algum momento ou outro, eles vão ser os responsáveis pela minha permanência ou saída do reality, isso faz com que eu também seja responsável por esse tipo de estratégia. Eu também sou responsável pelo meu vínculo com as pessoas. Obviamente que quando a gente cria algo falso com as pessoas, em algum momento do jogo isso vai ficar claro que eu fui falso com as pessoas. Até porque ninguém consegue segurar um personagem por muito tempo. Talvez até pode, mas uma ou outra pessoa vai se dar conta de que aquele personagem está sendo falso. E para que a gente possa gerar um entretenimento para que o público que está assistindo, a gente precisa criar desenvolvimento no jogo. Nós, quando eu falo eu, como administrador do reality, preciso criar um desenvolvimento. Mas quem vai dar a narrativa do jogo são os próprios participantes, porque eles que vão acabar criando a sua própria narrativa dentro da competição. Mas eu, como administrador, preciso acabar desenvolvendo o jogo, para que justamente essas narrativas acabem acontecendo. Se eu, como administrador, não fizer um bom desenvolvimento do jogo, a narrativa que vai ser desenvolvida vai ser fraca. É uma troca, são os dois lados. Eu desenvolvo e eles vão criando a narrativa. Se um lado não faz a sua parte, a temporada acaba ficando o quê? Chata, e as pessoas acabam não assistindo. Ou assistem um episódio, mas depois não ficam com vontade de assistir o restante dos episódios, até porque não se identificou e não gostou. Que é algo natural, né? Afinal de contas, ninguém vai olhar aquilo que não gosta. Mas uma grande diferença que eu posso dizer para vocês é a diferença das edições do O Melhor, do All Stars, que era meu outro reality, pro Nova Era. O All Stars, por exemplo, que tem desde a edição 8 aqui no YouTube, eu nunca pensei numa narrativa e um desenvolvimento pro jogo. Até porque a dinâmica era muito diferente. A dinâmica, ela de alguma forma ou de outra também era um Survivor, porque o melhor participante eliminava um dos dois que eram os piores, então também era um Survivor, mas a forma do jogo era diferente, até porque era individual, cada participante fazia o seu método de votação, e o melhor ganhava e os dois piores corriam o risco de eliminação. Então a narrativa era essa, não tinha muito que ser desenvolvido. E teve muita pouca treta nas edições, muita pouca, até porque o objetivo do reality nem era focar no entretenimento em si, era mais uma competição mesmo, onde o melhor ganhava. Aqui não. A dinâmica do Nova Era não é essa. A dinâmica do Nova Era é
puro entretenimento. E a prova disso é que se vocês compararem o número de visualizações que a gente tem no All Stars e o número de visualizações que a gente tem no Nova Era, é 200, 300% maior. Tem episódios lá do All Stars que tem 5 visualizações, 2 visualizações. E todos os nossos episódios aqui passaram da casa de 30 visualizações. É pouco? É pouco. Mas se comparar um com o outro, Nova Era é recorde de visualizações pro meu canal, pro tamanho do meu canal. Porque você também não pode pegar o meu canal e comparar com um canal de 1, 2 milhões de inscritos. Meu canal tem 4 mil inscritos. Então não dá pra se comparar com outros canais enormes aí. Até porque o canal é pequeno. Mas só para que vocês possam entender. E por que as pessoas gostaram mais do Nova Era e estão assistindo mais o Nova Era e estão comentando mais sobre o Nova Era? Por causa do entretenimento, por causa do desenvolvimento que está sendo criado e da narrativa que os participantes estão criando. Então, se eu não criar uma prova que gere entretenimento, eles não vão me dar a narrativa que eu preciso. Então essas provas de um atacar o outro, de um poder eliminar o outro, é o que vai me dar o desenvolvimento do jogo. Até porque a dinâmica é de survival, é de eliminar os seus próprios concorrentes. Então, óbvio que se numa prova eu atacar alguém, isso vai gerar um conflito, até porque essa pessoa vai se sentir ameaçada, porque sabe que se cair na órbita vai ser eliminada. Então é por isso, o desenvolvimento precisa ser criado e essa narrativa junto, tá bom? Agora vamos ouvir aqui os 2 áudios que eu acabei mandando pra ele. Matt, a cada rodada que passa, tu sempre tem uma reclamação. Tu sempre tem uma reclamação. Sempre. Toda rodada tu reclama de alguma coisa. Toda rodada tu tá insatisfeito com alguma coisa. É sempre tu, Matt. É sempre tu que tá nesse giro muito doido, mano. Eu tô entendendo todos os problemas que você tá passando na tua vida, que não é fácil, tá? Obviamente. Mas toda rodada, mano. Toda rodada tu tá reclamando, mano. Toda rodada. Tá ficando chato isso, Matt. Pelo amor de Deus, mano. Eu nunca vi você assim como jogador, mano. Nunca vi você como jogador desse jeito. Você tá muito... Mano, você tá chato pra caralho, mano. E é sério, eu tô falando isso porque eu sou teu amigo. Você tá chato. Eu não sei se alguém tá influenciando tua cabeça, eu não sei. Mas você tá chato pra caralho, mano. Você tá reclamando demais. E é todo momento. E às vezes não é. Às vezes é sem necessidade. Sabe? Ontem você veio aqui no meu privado falar que eu tinha que dificultar a prova. E sendo que você venceu a prova. Você foi um dos melhores na prova. Sabe? Você veio reclamar porque você mandou o áudio pra reclamar que eu tinha que dificultar a prova, trocar os sentimentos dos emojis, e de repente você vai lá e você quase ganha a prova, fica em segundo lugar, sabe? Você reclamou sem necessidade, sabe, mano? Mano, eu não sabia que você era assim. Real, Matt. Bom, gente, assim, eu tô rindo agora, né? Na verdade, assim, eu tô gravando agora esse momento, só que agora, nesse momento, eu tô com uma dor muito chata aqui. Então eu tô falando baixinho por causa da dor. Mas é muito... o sentimento, ele é muito doido, porque eu gravando agora esse momento e ouvindo esses áudios, eu fico chocado comigo, porque eu falei, meu Deus, eu não precisava ter falado assim. Mas aqui é muito bacana porque a gente precisa conversar também sobre sentimento. E já não era a primeira vez, sabe? Quando ele reclamou da prova que eu tinha que dificultar, já não era a primeira vez que ele já tinha vindo no meu privado reclamar. Mas quando eu falo de sentimento, é justamente esse. Ele tava com esse sentimento de que, poxa, eu não tô bem nos desafios, então eu preciso ir muito bem nas provas. E ele tava... acho que esse grande conflito dentro dele. Falar assim, nossa, eu tô aqui, eu tô me dedicando nas provas, mas eu vou acabar perdendo porque eu não tô indo bem nos desafios. Eu acho que era exatamente esse sentimento que ele tava tendo. E a gente também precisa falar uma coisa importante, que aqui nesse áudio,
Hoje, ouvindo, eu fico assim, eu tenho a plena convicção que eu não deveria ter mandado esses áudios pra ele, pra falar dessa forma. Mas o que eu também tenho a plena certeza, hoje ouvindo, que aqui não era o ADM que estava conversando com ele, aqui era um amigo de anos de amizade que estava conversando com ele. E vamos ver a continuação, depois eu falo sobre o assunto. Ele botou: ok, Douglas, não tô servindo para o reality mais. Chega na moral. Não quero mais isso. Vou sair do game. Vamos ver o que eu mandei pra ele. Ó, de novo, mano, de novo. Tu tá entrando numa noia muito doida, Matt. Muito doida. Você tá entrando numa noia muito doida. Você tá criando um monstro. Você tá criando monstros. Você acha que tá todo mundo querendo te destruir. Sabe? Parece que você tá criando umas noias muito doidas, mano. Muito doida. Gente, eu tô rindo a forma que eu tô falando nesses áudios. Mano, você não tá raciocinando direito. Você tá brigando com teus amigos de anos por uma situação que você criou. Você não tá pensando direito. E ele botou: não quero mais pensar nisso. Não quero pensar mais nisso. Tô de boa. Eu botei: esse não é o Matt que eu conheço. E ele: vou resetar minha vida. Não quero mais isso pra mim. O que acontece aqui, gente, de alguma forma ou de outra? Ele nem ouviu esses 2 áudios, ó, que eu mandei pra ele. Não tá azulzinho. O que a gente pode conversar em relação a isso? Eu tô mostrando todo esse contexto pra vocês, para que vocês possam entender da melhor forma possível a situação. Eu sou administrador do reality, eu que edito os vídeos. Eu poderia ter tirado na edição esses áudios aqui. Até porque esses áudios ninguém teve acesso, somente eu e o Matt. Esse aqui ele nem escutou. Eu não precisava ter mostrado. Só que se eu não mostrasse, não ia ser eu. Aqui eu quero que vocês entendam que eu não tô mostrando, eu não quero mostrar para vocês um administrador perfeito que nunca erra ou que nunca acaba cometendo seus erros. Muito pelo contrário. Aqui é a realidade. E aqui é alguém que tem muitos defeitos e que acaba errando muito, sim. E mostro mesmo, eu não tenho por que esconder absolutamente nada de ninguém. Apesar que alguns acreditam que eu ainda esconde ou que eu ainda cote, como o Matt achou. Na verdade, aqui é mais o sentimento, porque ele é meu amigo de muitos anos. E ele acabou me dizendo que eu favoreci 2 pessoas. E isso, de alguma forma ou de outra, acabou me afetando muito. Então, quem está conversando com ele aqui não é o administrador. É o Douglas, amigo de muito tempo, de alguém que convive comigo há muito tempo e que me conhece há muito tempo. Então, esse aqui é o sentimento do cara amigo. Mas eu também tenho plena certeza que isso aqui também não é do participante. É do amigo, tá ferido, que tá machucado, achando uma situação. É por isso que eu falo pra vocês que muitas das vezes não existe o certo ou errado. E a gente sempre acaba caindo nisso, né, do certo ou errado. Não existe, gente. São seres humanos que, independentemente da posição onde estão, acabam tendo sentimentos e reagindo naquele momento de acordo com o que estão sentindo na hora. Talvez se a gente não tivesse com a cabeça quente ou não tivesse reagido instantaneamente diante dessa situação, o fim disso seria outro. Mas eu também acredito que tudo tem um porquê de acontecer. Isso aqui, esse momento aqui, todos esses áudios que eu mandei, foi depois da desistência do Matt, porque eu precisava explicar pro elenco o que de fato aconteceu. Por quê? Porque nesse momento dessa conversa aqui, o grupo principal do reality, ele tava sem conversa nenhuma. Ou se estava acontecendo uma conversa muito aleatória, porque depois que eu mandei a transmissão informando eles que 2 provas seriam alteradas, invertidas uma com a outra, o Matt veio direto no meu privado falar. Então, no grupo principal não estava acontecendo nada. Só que nesse mesmo momento que o Matt estava conversando comigo e de alguma forma discutindo também, ele também estava num grupo da panela dele, onde nessa panela tinha o Matt, tinha o Diogo, a Maiana e a Érica. E nesse grupo, que não é o grupo principal, que é o grupo da panela, eles estavam também discutindo lá,
porque o Matt foi jogar lá naquele grupo de que a alteração das provas foram para favorecer a Maiana e a Érica. E muito provavelmente lá naquele grupo também aconteceu o quê? Aconteceu o que aconteceu comigo no meu privado, o sentimento. A gente reagir instantaneamente ao que a pessoa está dizendo. E acabou se gerando uma treta lá com eles também, até porque a Maiana reagiu ao que o Matt falou e a Érica também reagiu ao que o Matt falou. E principalmente a Érica, que eu, Érica e Matt, a gente se conhece do mesmo ano, então a gente se conhece há 6, 7 anos. E muito provavelmente o sentimento que a Érica teve também foi da questão da amiga, de amizade, falar, poxa, tu me conhece há 6, 7 anos e mesmo assim tu tá dizendo que eu tô sendo favorecida, sendo que a gente é amigo. E acabou acontecendo essa situação toda. Óbvio que o que aconteceu naquele grupo daquela panela, eu não posso esmiuçar e trazer para vocês como eu tô trazendo a conversa no meu privado, porque eu não tenho acesso àquele grupo da panela. Então eu não sei o que de fato aconteceu. Eu sei sobre o que vieram falar pra mim. Falar, Douglas, aconteceu isso, isso, isso. Então aqui eu tava explicando para esses participantes que não estavam no grupo, né? Então eles não tinham acesso, expliquei para eles. Eu não vou botar porque é somente a explicação do que aconteceu com o Matt, o porquê que ele acabou desistindo. E óbvio que eu sou uma pessoa que eu falo muito, né? Eu acredito que vocês já perceberam. Então aqui o que? Isso aqui dá quase 20, 30 minutos de áudio. Então não vou botar aqui. Mas então a órbita acabou sendo cancelada, né, na semana passada, no episódio 6, porque o Matt acabou desistindo. Aqui, só para mostrar para vocês, aqui foi dia 28 de agosto. Né, ele saiu dia 4 de agosto, ele ficou, depois que ele saiu dia 4 de agosto, ele desinstalou o WhatsApp e ficou um tempinho off, para poder pensar na vida, enfim. E depois de muito tempo, obviamente, pelo fato dele ter desinstalado o WhatsApp, eu não consegui gravar com ele a entrevista do eliminado, né? Que normalmente a gravação ocorre logo depois que o participante sai. Então eu mandei para ele aqui sobre a conversa com ele, né? Eu botei assim, Matt, meu amor, a tua desistência do jogo, você sabe que querendo ou não mudou o rumo do jogo e depois disso aconteceram muitas coisas. Inclusive, acredito que o episódio 6, que é da tua desistência, é o mais polêmico de toda a temporada. E não tem como não falar disso. Porém, você sabe que tem a entrevista do eliminado. Se você quiser participar dessa entrevista, até porque o teu ponto de vista da situação é importante, né? Todos falaram sobre, só que ninguém ouviu o teu lado da história. E se você não quiser, eu vou entender, obviamente, mas se você quiser participar da entrevista para dar a tua visão, para que quem assistiu o episódio entenda também o teu lado, é só avisar que a gente grava. O episódio 6 vai ser postado dia 14/10 às 8 horas da noite, numa quinta, mas foi o sábado, né? Até lá, porém até o início do mês eu quero estar com o episódio editado, episódio gravado. Ele topou e ainda perguntou quem estava ainda no jogo, até porque ele saiu, então ele não sabia quem é a ordem de eliminação, né? Mais embaixo eu respondo quem tá, mas eu não vou mostrar para vocês, porque senão vocês vão saber quem deixa a competição, né? Então, mais embaixo eu não vou mostrar. Mas então ele participou, até porque tem a entrevista aí com vocês, né? Vocês já assistiram a entrevista com o Matt. Agora a gente vai conversar sobre a situação que aconteceu no grupo onde estava a Maiana, a Érica, o Diogo e o Matt. Eu vou contar pra vocês o que chegou até mim no privado, tá? Se eu já peço desde aqui, tá? Nesse momento. Diogo, Maiana, Érica e Matt, que muito provavelmente estão assistindo esse episódio nesse momento. Se o que eu falar aqui tiver errado, por favor, vão nos comentários do vídeo, tá? Não nos comentários do ao vivo, mas no comentário mesmo, e deixem ali a visão, o que de fato aconteceu, para que justamente o pessoal que não tá no reality, o público que tá assistindo, possa ler caso esteja alguma coisa errada, até porque eu não estava nesse grupo. Então, o meu cachorro resolveu o quê? Latir nesse momento. Até porque ele é o dono, né? O meu cachorro é o dono da casa. E ele resolveu o quê? Gritar. E o restante dos cachorros da vizinhança toda resolveu gritar junto com ele. Porque o quê? Eles estão conversando.
Bom, agora a gente vai conversar sobre o grupo da panela entre o Matt, o Diogo, a Maiana e a Érica. Eu vou conversar para vocês e vou tentar explicar para vocês da melhor forma possível, mas eu quero deixar bem claro para vocês que as informações que eu tenho, elas são informações extremamente aleatórias, que cada um dos participantes vem no meu privado me contar o que aconteceu. Então, eu já peço desde já aos 4 participantes envolvidos que estavam naquele grupo, que é o Matt, o Diogo, a Maiana e a Érica, se caso eu falar aqui uma besteira ou uma mentira, vocês, por favor, vão ali no próprio vídeo, tá? Nos comentários, não nos comentários do ao vivo, mas nos comentários mesmo, e informe, ó, Douglas errou nisso, e botam ali a explicação, tá? Por quê, gente? Porque eu não estava naquele grupo. Então, o que eu vou falar pra vocês, eu não tenho certeza absoluta, até porque eu vou falar o que me contaram, entenderam? E é isso eu quero que vocês entendam. Mas, inclusive, eu vou tentar trazer Diogo e Matt na análise do episódio, para que justamente os dois possam vir conversar comigo, bater um papo, e a gente poder conversar melhor sobre esse momento aí do grupo. Mas enfim, vamos lá. O Matt, nesse mesmo momento que ele veio aqui no meu privado falar que ele achava que eu tava tentando trocar as provas para favorecer a Maiana e a Érica, ele também tava nesse grupo falando com elas, né? Ele também falou isso lá, que eu tava tentando ajudar as duas. E teve a questão do sentimento. Tanto a Maiana quanto a Érica, elas reagiram àquilo e começou uma discussão. E nessa discussão eu não vou entrar em detalhes, porque eu não sei o que foi falado. Mas houve uma discussão entre eles. A Maiana falou coisas, Matt falou coisas, Érica falou coisas. Então foi um complemento, porque ele estava no meu privado e também estava naquele grupo. Então, obviamente, aquilo acabou fomentando muito mais a desistência dele. E ele botou um ponto final. Falou, não, pra mim acabou, não quero mais, tô saindo. Até onde eu sei, Diogo também participou dessa discussão, mas essa discussão com o Diogo foi mais secundária, né? Porque, de fato, a conversa mais calorosa aconteceu entre Érica, Maiana e Matt. Mas eu também, até onde eu sei, Diogo, de alguma forma, também participou dessa discussão, mas foi uma discussão mais secundária. Mas o nome dele também estava ali, acabou, né, somando tudo junto. E também entrou junto a toda a discussão, daí obviamente, né, como eu falei para vocês, quando acontece uma situação e a gente acaba ficando chateado, mas a gente guarda pra gente, e quando acontece uma outra situação e a gente resolve expor o que a gente está sentindo, a gente já traz tudo que a gente guardou com a gente e joga. Então o Matt também acabou falando na questão da Maiana, porque a gente sabe que naquela prova de imagens que deu o que falar, Felipe passou a resposta para Maiana, e a Maiana, ao invés de colocar nesse grupo e falar, gente, a resposta é tal, porque a Maiana alega que ela estava ocupada naquele dia, então ela estava saindo de casa, mas ela alega que estava saindo de casa, ela teve a maior dificuldade de ligar para Diogo para dizer para Diogo que era a resposta era tal, sendo que ele era só colocar no grupo, que era mais fácil, mandar um áudio no grupo, que ia ser elas por ela, e ao mesmo tempo ela estaria ajudando todos da panela dela. Só que o que aconteceu? Ela acabou ligando para Diogo levou 30 minutos para responder. Automaticamente Matt já tinha ido pro trabalho. Se a Maiana tivesse mandado o áudio no grupo, daria tempo pro Matt ter mandado naquele momento. Mas ela acabou ligando para Diogo levou 30 minutos para responder. Aí depois que a Érica conseguiu responder na sequência, e o Matt só foi responder lá quase finalizando 2h pouca da tarde. E o Matt acabou ficando muito chateado com isso e acabou jogando também ali a situação toda. A Érica também acabou falando, inclusive, até no próprio análise do episódio passado, a Érica e a Maiana conversaram sobre isso, onde a Érica fala que isso deixou o Matt muito chateado. Então, como eu falei, foi uma somatória de coisas. Ponto. Isso que eu sei, eu não posso falar para vocês a conversa que foi feita, o que foi falado,
para de fato ocasionar aí, para poder explicar para vocês, mas vou tentar trazer 2 deles para análise do episódio, para que justamente eles possam explicar o que de fato aconteceu no grupo, para que vocês possam entender todo o contexto. Mas agora a gente precisa conversar sobre uma outra situação, mas isso já depois da desistência do Matt. A Maiana e a Erika saem desse grupo e automaticamente a panela deixa de existir. Essa panela formada pelo Matt, Diogo, Maiana e Erika, até porque Matt desistiu, Erika e Maiana saíram do grupo. Diogo acaba saindo dessa panela, mas como a gente já sabe, ele também já está vinculado lá na outra panela com Matheus, Denis e Lucas. O que nos resta saber é se Matheus, Denis e Lucas sabiam que Diogo também estava inserido nessa panela com Matt, Maiana e Erika. E também fica aí a dúvida se Maiana e Matt sabiam que Diogo estava também na outra panela com Matheus, Lucas e Denis. A Erika, de certa forma, já sabia porque ela também fez parte daquela outra panela. Apesar de já ter saído, mas ela sabia da existência daquela panela. Então, não sei também se a Erika chegou a explanar isso para os outros, que aquela panela do Diogo, do Matheus, do Denis e do Lucas já existia. Eu acredito que a Erika não falou nada para a Maiana, até porque até então a Maiana jogava com o Denis, então se a Erika tivesse falado para a Maiana teria matado a charada que Denis já estava com o jogo duplo aí há muito tempo. Então provavelmente essa conversa não existiu. Pena para as duas, né? Porque a Erika tinha uma carta na manga para poder usar e não usou. Aí elas já poderiam ter matado a charada há muito tempo. E talvez o desenvolvimento do jogo poderia ter sido de uma outra forma, não é mesmo? Agora sobre aquele final do episódio de ontem, da parte 1, que finalizou meio com uma mensagem subliminar, que mostrava uma coisa, mas não dizia o que de fato era. Mas naquele print que foi mostrado para vocês, inclusive, antes de eu falar qualquer coisa, eu vou mostrar para vocês a mensagem de novo, só para vocês darem uma olhada. Bom, eu não vou me estender muito aqui, porque eu já vou explicar para vocês no vídeo que eu vou botar a seguir. Mas um dos participantes, na verdade, antes da prova acontecer, eles foram avisados da explicação da prova, que a prova seria uma prova de ataque direto, onde eles teriam que votar e dar 3, 2 e 1 pontos para alguém. Então é uma prova de ataque direto, é uma prova de ataque, os participantes serão atacados, um vai ter que votar no outro, e por mais que o vídeo não fosse revelado para eles no momento, eles iam saber quem tá jogando com quem. É a prova perfeita para que eles pudessem descobrir quem tá jogando com quem, e é uma prova no momento certo, no desenvolvimento certo do jogo. E isso acabou causando o quê? Um deles acabou tendo uma estratégia de somar todos os rankings, lembrando vocês que a gente tem 3 rankings dentro do jogo, vídeo, desafio e Horus. Então um dos participantes resolveu o quê? Resolveu criar um suposto ranking geral e divulgar para todo mundo, porque isso ia tirar o dele da reta e iam colocar de outras pessoas automaticamente. Vocês vão ver o vídeo agora e vocês vão entender do que eu tô falando. Bom, gente, vocês acabaram de ver novamente o que foi mostrado no final do episódio de ontem, em relação, mesma mensagenzinha, né, que me mandaram, mostrando o suposto ranking, né, só para que vocês possam entrar no contexto e conseguir entender o que é esse suposto ranking geral que me chegou no meu privado, que me mandaram no meu privado. Esse suposto ranking geral é justamente a somatória dos 3 rankings que tem. Vocês lembram lá, conforme as regras, que no top 6 vai ser somado os 3 rankings, ranking de vídeo,
ranking de desafios e ranking do Horus. Esses 3 rankings serão somados e a partir desse ranking que vai ser definido os 4 finalistas da temporada. Então alguém criou esse ranking porque a próxima prova é uma prova chamada Ataque Direto. Foi a prova que vocês assistiram ontem. Aquela prova ali era uma prova de atacar. Então, alguém criou esse suposto ranking geral com a pontuação para que justamente tirar o dela da reta. Para mostrar, ó, eu não sou o primeiro colocado, eu não sou o segundo colocado, ou eu não sou o terceiro, ou eu não sou o quarto, então não me ataquem, porque não adianta me atacar. Ataquem quem tá em cima. A estratégia era essa. E o que acontece, gente? Douglas, mas será que esse suposto ranking, porque eles não têm acesso ao verdadeiro, tá, gente? Por isso que a própria pessoa escreveu suposto, porque é só uma suposição. Será que deu certo? A gente viu que o deles foi o mais atacado. Foi coincidência? Pode ter sido coincidência, mas acabou acontecendo porque deles foi o mais atacado ali. Ele que inclusive foi em basicamente todas as disputas ali, ele foi. Mas foi uma coincidência, não foi, eu não votei nele por causa desse suposto ranking. Tudo bem, ninguém tá dizendo que você votou por causa desse suposto ranking, mas acabou coincidindo. Quem será que criou esse suposto ranking? Será que a gente sabe quem é que criou? Vamos ver se a gente sabe. Amigo, fui eu que criei isso aí, mas eu criei na intenção do quê? Você fala pra gente jogar com estratégias, que as pessoas têm que ter alianças, isso e aquilo. Eu sou uma pessoa que joga com estratégia. Então o que acontece? No ranking do Horus eu tô lá em cima, no ranking que parou eu tô lá em cima. O que aparenta? Que eu tô lá em cima e o povo vai mirar em mim. E pelo jeito, pelos desafios e pelas notas, logicamente que eu não estaria lá em cima. Mas eu queria deixar isso bem claro para as pessoas. O que eu fiz? Juntei todas as notas e fiz um ranking para tirar o meu da reta. Eu estou jogando com estratégia. Eu sabia que ia mandar para você porque eu sei que tem algumas pessoas que mandam mesmo. Mas eu não ligo, entendeu? Eu tô aqui para jogar, eu vou criar essa estratégia e foi um jeito que eu fiz para as pessoas tirarem o olho de mim. Tanto que as outras pessoas que estão ali no top 4 estão lá embaixo no ranking do Horus. Então é mais fácil ser eliminado e eu subir. Então foi só por isso que eu fiz. Eu já imaginei que ia mandar pra você, mas caguei. Eu estou fazendo as minhas estratégias. Eu não fico brabo por fazer esse tipo de coisa, logicamente que não. O meu medo é só que vocês acabam criando, às vezes, monstros que não existem e acabam entrando em noias que não fazem sentido, entendeu? Eu espero que vocês não, as pessoas, no caso, não têm o mesmo caminho que o Matt teve, porque o Matt, de fato, ele criou muitos monstros na cabeça dele. Ele achou que tava todo mundo contra ele, que todo mundo queria acabar com ele, atacar ele e tirar ele do jogo, entendeu? Sendo que não existe isso. Ele entrou numa noia muito doida, e eu não quero que acabe acontecendo a mesma coisa com vocês. Eu não sabia que foi tu que tinha feito, mas eu não tenho problema com isso, mas o problema, meu maior medo é que não deixem, não criem monstros que não existem. É só isso que eu peço. Entendi. Bom, aí é com as outras pessoas, né? Aí é ado, cada um no seu quadrado. O meu modo foi em questão de estratégia mesmo, pra até me fortalecer no jogo, porque, né? É isso, mas tá bom, já que você não levou pra um lado ruim, tudo certo. Aqui Diogo ele deixa claro que ele utilizou desse suposto ranking por estratégia mesmo. Que não é errado, gente. É um jogo e você precisa criar a tua estratégia. E ele criou uma estratégia que foi automaticamente perfeita, porque ele teve essa jogada, essa ideia de criar esse suposto ranking geral, basicamente mostrando para as pessoas que ele não deve ser o alvo, porque ele não tá tão bem posicionado assim, tanto quanto as pessoas pensam. E automaticamente ele venceu a prova. Então, deu muito certo. Direta ou indiretamente, deu muito certo para ele. Foi muito bem, eu acho que ele tá de parabéns. Ele teve essa ideia e as pessoas acabaram caindo. Só o que aconteceu, gente? A Erika automaticamente acabou discutindo com o Diogo por causa disso, tá? Porque ela acabou alegando para ele que ele automaticamente fazendo esse suposto ranking tá prejudicando ela.
e foi por causa disso que ela acabou saindo do grupo e se afastando do Diogo, porque ela viu ali que ele estava querendo prejudicar ela. Ele alegou que não estava querendo prejudicar ninguém, que no primeiro momento não era uma estratégia que ele fez. Só que ele acabou de falar aqui no áudio que ele deixa claro que foi uma estratégia sim, para tentar tirar o dele da reta. Só que automaticamente ele tirando o dele da reta, ele acaba enfiando dos outros na reta. Mas é uma consequência do jogo, é uma consequência da tua escolha que você faz. Ele quer se salvar, ele quis se salvar, mas automaticamente você se salvando, você precisa colocar de alguém na reta. Precisa colocar o de alguém, né? Porque se é o seu que tá ali, alguém precisa tomar o seu lugar. E a Erika acabou se afastando dele. Então, nesse momento do jogo, a Erika já não tá mais jogando com o Diogo, a Maiana também não tá mais jogando com o Diogo. Só que o melhor de tudo é que tanto a Erika quanto a Maiana, elas têm informações importantes ali, porque a Maiana tava jogando com o Denis e a Erika sabe que o Denis tá jogando com Matheus, com Lucas e com o próprio Diogo. Mas parece que as duas não conversam sobre isso. Porque, imagina, a Erika poderia falar, nossa, Maiana, mas o Denis tá jogando lá com o Diogo. Mas a Maiana ia olhar pra ela e poderia falar, mas menina, como assim? Se o Denis tá jogando comigo, se a gente tá se ajudando. Mas eu não sei se essa conversa aconteceu. Ou se aconteceu, não ficou explícito na narrativa do jogo. Até porque não teve nenhuma conversa até então no grupo principal que eu tive acesso, de que houve essa conversa e alguém botou ali a merda no ventilador. Por enquanto, não colocaram ainda. Bom, vocês viram tudo, acredito que é muita coisa, né? Muita informação, muitos acontecimentos, mas é importante que vocês vejam para que vocês consigam analisar toda a narrativa que está sendo criada aí para vocês, tá bom? Bom, agora chegou o momento da gente conversar sobre a órbita. Clarice, Erika, Júnior e Lucas vão se enfrentar e a gente vai ver o depoimento agora deles em relação à órbita e o medo de ser eliminado, principalmente agora que a gente já está na metade da competição, indo para a reta final. Então é um momento importante, é decisivo. Eu acho que a partir de agora cada eliminação vai ser muito decisiva para o desenvolvimento do jogo e muito importante também. Então vamos ver o depoimento deles. Oi, e aqui está eu novamente na órbita. É chato, terceira vez consecutiva. A pessoa vai já com a preocupação, né? Nossa, terceira vez, estou péssima. Eu preciso sair dessa situação. Estou um pouco tensa, sem ideia do que fazer. Estou pensando bastante, com medo de sair e tudo mais, tentando pensar no que fazer para tentar me salvar. Está sendo bem difícil. Acho que é a votação mais tensa que eu estou. Sendo uma vez consecutiva e é a vez que eu estou mais tensa. Sem saber do que fazer. Preciso pensar bastante, porque vai ser os últimos dias. Ai, mico. Desejo que não seja. E é isso, vamos ver o que vai dar. Ainda tá muito jogo pra mostrar. E é isso, pai. Joga. Sobre estar na órbita. Gente, não existe mais sensação. Sabe? Não sei. Sabe quando você leva uma peia? Aí você depois leva outra, aí tu ainda sente dor. Aí depois você leva outra e depois tá dor. Mas é essa sensação que eu estou da órbita já, porque é a mesma da semana passada, da semana retrasada, e assim tá sendo sempre, porque justamente, como eu falei, os coleguinhas que eu achava que são coleguinhas, do fato de que eu, no ranking geral, tenho uma pontuação mais baixa, justamente pelo fato de que eu entrei substituindo alguém, e eu tive que correr atrás do prejuízo, consegui isso em algumas provas, mas assim estou abaixo dos demais, uma pontuação quase que zerada. Então, na somatória, eu estou um pouco mais abaixo. E estão se aproveitando disso para me atacar, para ir diretamente em mim nas provas, e eu caí na órbita consecutivamente. Então, já não tem mais sensação. Está sendo a mesma de sempre, para sempre. Acontece pandemia, eu tô na órbita pela primeira vez. Infelizmente, acontece, saberia que uma hora ou outra iria acontecer, mas eu não quero sair agora, de jeito nenhum. Cheguei tão longe, tô no top 9 ou top 8, perdão se eu tô enganado, mas eu não quero sair, vou fazer o que eu puder, tentar ganhar a prova pra se salvar, ou se não, vou montar minha estratégia pra fazer, eu vou fazer de tudo, mas eu não quero ser eliminado. A sensação é ruim, saber que você pode ser eliminado e simplesmente deixar tudo pra trás, mas espero que eu não saia de jeito nenhum.
Bom, agora a gente chegou ao momento da votação da órbita, que é um momento muito importante do jogo. E também, nesse momento, acaba acontecendo uma grande reviravolta na competição. A gente tem Clarice, Érica, Júnior e Lucas nessa órbita. Um deles vai deixar a competição. Então, nesse momento, acontece uma grande reviravolta na competição, porque Clarice, Yuri e Júnior se aliam a Maiana e a Érica para eles poderem tentar ficar nessa órbita. Então agora a gente tem declaradamente duas panelas na competição. A panela ali formada por Diogo, Denis, Lucas e Matheus. E a outra panela formada por Maiana, Érica, Júnior, Yuri e Clarice. Essa panela se uniu nessa órbita para que eles possam permanecer na competição. Se essa panela ela vai durar e vai continuar ao longo dos próximos episódios, isso a gente não sabe ainda. Mas, nesse momento, foi um momento muito importante onde ocorreu essa união. Essa união deveria ter acontecido mais cedo, mas pelo menos aconteceu, e a chance e a oportunidade que eles têm para tentar, de alguma forma ou de outra, desestabilizar ali a outra panela. E a gente tem Felipe, que tá no meio termo ali, tá em cima do muro, é o amigo de todo mundo, é um cara que não compra a briga de ninguém, é um cara que fica muito mais social o jogo dele, né, no grupo principalmente. É um jogador que tem um perfil mais social, brinca com todo mundo, é amigo de todo mundo, conversa com todo mundo e tal. Inclusive, já teve vários momentos ali que até o próprio Júnior, depois que o reality acabou, chamou o Felipe de personagem, falou que ele cria um personagem, que ele tenta ser amigo de todo mundo, mas enfim. O Felipe é o único que tá ali com o Denis, isso a gente sabe, mas o restante tenta manter ali a social com todo mundo. Então é uma votação importante, porque agora de fato tem duas panelas, uma tá tentando eliminar um participante da outra, e a gente vai ver agora quem conseguiu se salvar na prova da prova de fotos, porque um deles vai se salvar nessa prova de fotos, mas o outro vai acabar deixando a competição, ou melhor, 3 vão para a órbita e um vai deixar a competição. Então vamos ver a prova de fotos e ver quem vai se salvar. Conseguiu se salvar por muita sorte. A gente viu que o Lucas mandou primeiro, o Lucas estava salvo, mas ele acabou escrevendo naquela plaquinha que tem que mandar com a palavra secreta, ele escreveu errado e na sequência a Érica mandou certinho, então a Érica acabou sendo salva, mas o Lucas quase que foi salvo, hein, Lucas? Seria interessante também ver o Lucas sendo salvo, porque daí é a panela que acabou de se unir e ia os 3 para a órbita, vocês imaginam só.
Mas a Erika se salvou, então Clarice, Júnior e Lucas correm risco de eliminação e a gente vai ver a votação agora. É uma votação muito importante também, porque agora torna aí essas duas panelas uma contra a outra de fato agora, porque eles, com certeza uma panela vai mirar em um deles e eles vão ser obrigados a mirar no Lucas, porque é a única opção que eles têm. Eles nunca conseguiram eliminar alguém de fato ali, então agora é um momento importante para ver se eles conseguem ter seus votos validados e determinar a eliminação de alguém. Então é um momento muito importante. Mas vamos ver primeiro os 2 primeiros votos validados. Então a resposta é N. E eu quero eliminar o Lucas por conta que vai ficar entre eu e N a votação. E pra tentar me defender eu vou N. E também querendo ser par de Sonso, mas de Sonso não tem nada. Sei que N está combinando voto pra tentar se safar. Letra N, a pessoa que eu quero eliminar é o Júnior. E o motivo é questão de estratégia. Ele é uma pessoa que eu gosto bastante, ele sabe disso. Eu já cheguei a comentar com ele. Mas isso aqui é um jogo, eu acredito que tivesse numa órbita dessa aí, né, em algum momento, talvez ele ia me eliminar também, questão de estratégia. E é isso. Clarice e Matheus são os 2 primeiros votos validados, justamente de panelas rivais. Então a gente já tem um voto pro Júnior e um voto pro Lucas. A gente percebeu que eles miraram no Júnior, né, pra tirar o Júnior. E agora vamos ver os próximos 2 votos. A resposta é N. Eu vou eliminar o Lucas pelo simples fato de que, por estratégia de jogo, eu acho que ele está jogando completamente contra mim e também aliado a pessoas que estão me atacando. E já as outras pessoas são pessoas que eu tenho proximidade e não irão contra mim no jogo. Então eu acredito que isso vai influenciar muito, vai me ajudar muito no jogo. Então eu prefiro que saia uma pessoa que mais na frente pode me dar trabalho. Tenho nada contra ele em particular, mas pelo jogo é uma pessoa que não vai contribuir para mim mais na frente, porque está jogando com pessoas que estão contrárias a mim, que estão contra mim, que votam em mim de qualquer forma, que me atacam em provas. Inclusive eu creio que ele seja uma das pessoas que me atacou na prova anteriormente. Por isso meu voto é no Lucas. N, Júnior, meu motivo de eliminar o Júnior é que ele tá desfazer uma aliança, a troco de que eu sei que se ele continuar, ele se juntará com outras pessoas pra tentar em quem está mais forte no game, coisas específicas. Não tenho nada contra ninguém, quero também ajudar minha amiga Erika a ficar. O Lucas, que faz parte do agora que eu conheci nesse game, que eu sei que ele pode me ajudar. A Erika, a gente teve uma confusãozinha, mas acredito que a gente não vai deixar levar isso pelas mágoas. Acredito que mais pra frente ela possa usar alguma coisa contra mim, porém o Júnior é a melhor opção, até porque ele pode querer me prejudicar mais pra frente por conta da prova do Horus que passou. Então esse é o meu motivo. Erika e Diogo tiveram seus votos validados e agora a gente tem 2 para Júnior e 2 pro Lucas. Meu Deus do céu, gente. Agora tem o último voto, o 5º e último voto validado. E realmente deu empate, hein? Que tenso. Vamos ver agora o 5º e último voto e ver quem deixou a competição. Vai que esse agora vota na Clarice e empata. Já pensou? A resposta para essa pergunta é a letra N, que antecede a letra O. A pessoa que eu quero eliminar é o Lucas, por uma estratégia de jogo. Pelo que eu percebi, tem algumas pessoas que estão juntas, né, pra tentar chegar juntos à final. E se eu não me juntar também com outras pessoas, vou acabar sendo eliminado rápido, coisa que eu não quero. E é isso, por uma estratégia de jogo também, porque, como eu já disse, pra não tentar cair no órbita, me manter em cima. E é isso, gente. A gente se conhece há algum tempo, mas dentro do jogo a gente não teve aliança. Não senti que eu tinha a aliança dele. E eu acho que ele deve estar junto com outras pessoas. E por esse motivo, o meu voto hoje está sendo nele. Yuri foi o salvador da pátria, teve seu voto validado e com isso o Lucas recebe 3 votos e deixa a competição. Lucas é um participante muito interessante para o desenvolvimento do jogo. A gente percebe que apesar ali no percurso dele
teve alguns erros que fez com que ele acabasse ficando com poucas pontuações, até mesmo falta de empenho da parte dele na entrega dos desafios e até mesmo dos próprios vídeos que eram solicitados para ele. Eu acho que ele meio que desanimou um pouco e depois ele tentou dar uma engrenada, mas daí não conseguiu. Então, mas ele foi muito inteligente, ele acabou se aliando a um grupo muito inteligente, muito focado e muito determinado, que é Matheus, Denis e Diogo. Então ele conseguiu manter essa aliança com os três, mas teve posicionamentos importantes dentro do jogo, teve a treta dele com o Matt. Então ele é um participante de personalidade forte, ele fala a opinião dele. Seria muito interessante a permanência dele se ele estivesse bem no ranking do Horus. Mas como ele não tá tão bem no ranking do Horus, eu acredito que a eliminação dele foi muito importante pro desenvolvimento até mesmo do próprio jogo. E é a primeira vez que a gente vê o outro grupo, de alguma forma ou de outra, desestabilizado. Porque, querendo ou não, perderam uma pessoa que estava ajudando eles. Por mais que estava em último no ranking, era um participante a mais ali para somar com eles. Agora não tem mais esse participante. Agora são apenas os três. E como que o jogo vai se desenvolver a partir de agora? E aí? Mas agora a gente vai ver um momento muito importante, que é o pessoal votando, que eu sempre mostro para vocês, mas é legal porque dentro disso tem uma parte que o Lucas me diz que ele armou. Ele tentou permanecer na competição, porque ele foi no privado do Júnior e pediu pro Júnior votar na Clarice, dizendo que ele ia votar na Clarice. E Lucas foi no privado da Clarice pedir pra Clarice votar no Júnior, porque ele ia votar no Júnior. Então ele me confirma agora no vídeo que ele tentou armar, que ele talvez não ia receber nenhum voto. Infelizmente não deu certo a estratégia dele, mas eu acho que um bom jogador é exatamente isso, é jogar, é criar uma estratégia. Pode não dar certo, mas o importante é tentar se livrar, e ele tentou, e isso é o que vale, não é mesmo? Bom, pessoal, a Erika, ela foi a primeira a votar. Ela tinha que mandar Lilith, Lucas, ele tá certo. O vídeo dela de 1 minuto tá certo. Então ela foi a primeira a mandar, garantiu o primeiro voto dela aí no Lucas. Vamos ver agora o próximo voto, que é do Yuri. Yuri já tinha mandado, antes ele tinha mandado primeiro a mensagem e depois o vídeo. Por isso que eu falei pra ele que tá ao contrário. Por isso que ele botou o vídeo, carregou primeiro, mas Sam, Lucas, letra N. Por enquanto tá certo. Agora vamos ver o voto dele, né? E agora vamos ver o próximo, Clarice. Clarice mandou, Joe, mas Lucas tá certo. 1 minuto 1, vamos ver o voto dela agora. Agora vamos ver o Júnior, Castiel, mais Júnior, mas tá certo, ele conseguiu corrigir a tempo. É o 4º colocado, vamos ver aqui. Vamos ver agora o Matheus, ó. Ruby Júnior também acertou, vamos validar o voto dele aqui para ver se tá tudo certinho. Vamos ver o Júnior. O Júnior mandou certinho, mas infelizmente não ficou entre os 5. Maiana. Não, Maiana, tá errado, mulher. Ah, mas aí o motivo eu pensei que era no vídeo. Por isso que eu toda a vida confundo. Não, mulher. Ela votou errado, gente, ó. Ela mandou só o vídeo, daí eu falei pra ela que falta mensagem escrito. Ela perguntou qual que era a mensagem. Eu falei, meu Deus, Maiana, 7ª órbita, mulher, ainda não sabe? Aí eu mandei pra ela aqui a pergunta pra ela ver como que é a ordem, e ela mesmo assim mandou a mensagem em vídeo. Ai, mulher. Próximo foi o Lucas. Tá errado, meu amor, não é assim que se faz. Olha, se Deus for fiel, o Diabo e Cascavel, eu fico sem um voto hoje. Mas eu que aguento depois, você está achada de cobra.
Bom, povo, eu vou ficando por aqui. Eu acho que foi um episódio muito interessante. Foi um episódio de muitas movimentações importantes para o jogo. A gente teve essa união, essa virada dessa panela nova que acabou sendo gerada. Não sei por quanto tempo essa panela vai durar, mas eu achei que eles acabaram se unindo num propósito muito interessante para o jogo. Isso foi muito bom para o desenvolvimento do jogo. A gente viu uma prova muito interessante, que ficou bem claro para a gente a movimentação dessas pedras, dessas peças de xadrez. Bom, e é isso. Eu vou tentar, como eu falei para vocês, tentar trazer Matt e Diogo para análise do episódio, porque eu acho que a presença dos dois é bem interessante. Vou tentar chamá-los para trazer eles para cá, para vocês ouvirem a visão deles sobre o jogo nesse momento, sobre tudo que aconteceu. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio, dessa parte 1 e parte 2. Mais uma vez agradeço a todo mundo que está assistindo, ao feedback, aos comentários de vocês. Está tendo bastante comentário e mais uma vez quero deixar aqui um registro, a minha gratidão a esse elenco maravilhoso. Tem aí uma galera muito que assiste os episódios, que comentam bastante para poder gerar engajamento. E muito obrigado, agradeço muito o que vocês estão fazendo. Vocês não precisavam estar fazendo isso e vocês estão fazendo, então eu sou muito grato a isso que vocês estão fazendo. E também muito grato a todo mundo que divulga, a todo mundo que compartilha. Muito obrigado mesmo, de coração, a todo mundo que faz isso. Excelente final de semana para vocês. Vou tentar postar no sábado, mas eu não sei se vai dar tempo de editar. Então provavelmente vocês estão vendo esse vídeo no domingo, às 8 horas da noite. Mas é isso, um beijo para vocês e até o episódio 8. E mulher, ele foi lá no privado dela, da Júnior, combinou de votar em você. Aí o Júnior viu que ele tava jogando sujo e falou assim, tá bom, eu fecho com você, o Júnior. E aí pegou e votaram, e o Júnior pegou e foi mais esperto e votou nele pra ele sair, pelo visto. Obrigado, Mai. Você é foda. Mas parabéns também, tu tentou, tu evoluiu muito no jogo, parabéns, meu Deus, sem nem o que falar. Gente, assim, não levo ressentimento pra fora, é o jogo, aconteceu aqui no jogo, a gente é qualquer coisa, entendeu? Lá fora eu tenho um carinho enorme por Érica, tenho um carinho enorme por Felipe, tenho um carinho enorme pela Clarice, pela Maiana. A Maiana eu me aproximei mais dela aqui, eu falei isso pra ela no privado dela mesmo. E é isso. Gente, é um jogo. Fora dele a gente é amigo. Lucas, me parabéns que você jogou muito essa vez. Parabéns mesmo.